Oi pessoal, meu nome é Camila e neste vídeo eu trouxe para vocês este modelinho de square. Vou mostrar o passo a passo de forma simplificada. É um modelinho bem delicado, que parece uma rendinha. Ele fica muito delicadinho. Olha aqui os detalhes. Nós podemos fazer esse modelinho utilizando duas cores para evidenciar a flor, assim como eu fiz neste trabalho, ou nós podemos utilizar também uma única cor para que fique com um efeito mais de renda. É um modelo bem fácil, rápido e econômico. Este modelinho aqui eu trabalhei com fios fininhos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a referência das cores e também dos fios que eu trabalhei. Utilizei aqui o fio Charme, ele tem um tex de 378 e neste modelinho eu utilizei apenas 6 gramas, então é um modelo bem econômico. Aqui eu trouxe para vocês também um outro modelinho, o mesmo padrão, exatamente igual, porém trabalhado com o barbante número 6. Então, dá para a gente utilizar qualquer outro tipo de fio de nossa preferência, adequando a agulha. Então, aqui neste modelo maior, eu tenho 14 por 14 o square e eu utilizei 16 gramas. Então, dependendo do trabalho, podemos utilizar fios mais finos ou fios mais grossos. O modelo é bem simples, fácil e econômico. Se você já gostou, deixa aqui nos comentários, deixa aquele like que ajuda muito o canal a crescer e compartilhe o vídeo com outras pessoas. E é isso, gente, bora fazer! Para iniciar aqui o meu trabalho, eu vou utilizar aqui este fio, que é o fio Charme. Esta cor aqui é uma cor lilás, e para este tipo de fio aqui, eu vou utilizar a agulha 3,5. Para começar, eu vou fazer 6 correntinhas, então vou laçar o fio sobre a minha mão, vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para cima, dando uma giradinha, tiro os meus dedos e puxo para baixo. Prendi o fio na agulha, agora eu seguro o fio menor e puxo o fio do novelo apenas para ajustar. Feito isso, agora eu vou fazer correntinhas. Então, eu laço o fio do novelo, passo por dentro dessa que está na agulha. Laço o fio do novelo, passo por dentro. Laço, passo por dentro. Esses vezinhos que vão se formando são as correntinhas. Eu não considero este nozinho inicial e nem essa laçadinha que está presa aqui na minha agulha. Então, aqui eu já tenho 3 e eu vou fazer 6 no total. Então, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas, eu vou vir aqui na primeira que eu fiz, pegando aqui, ó, deixando as duas alcinhas aqui da correntinha por cima. Eu vou pegar só aqui nesta primeirinha aqui de fora, nessa primeira alcinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, ó, deixo esse fiozinho aqui que eu comecei lá para baixo, vou puxar o fio do novelo, passar por dentro dessa laçadinha e por dentro dessa que está na minha agulha, formando aqui um redondinho. E agora, dentro desse redondinho, eu vou fazer 12 pontos baixos. Então, meu fio está saindo daqui, eu coloco aqui dentro dessa argolinha que eu fiz, laço, trago meu fio para cima, fico com 2 na agulha, laço e tiro as 2. Venho novamente dentro da argolinha, laço, trago para cima, laço, tiro as 2. Mais um, laço, trago para cima, laço e tiro as 2. Então, estou fazendo aqui pontos baixos. Eu já fiz aqui 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Eu vou fazer no total de 12 pontos baixos. Fiz aqui 12 pontos baixos e cheguei aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz. Então, vou pegar aqui as 2 alcinhas de cima, laço, passo por dentro e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Então, fiz um ponto baixíssimo. E eu voltei aqui a ficar com 12 pontos. Então, eu tenho este daqui que está saindo o meu fio, que eu acabei de fazer. Então, eu tenho aqui, começando pra cá, tenho ele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 pontos baixos. E daqui, agora, eu vou fazer 15 correntinhas.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Fiz aqui 15 correntinhas. Procurem fazer as correntinhas do mesmo tamanho, para que elas fiquem proporcionais. E agora, aqui eu vou fechar no próximo ponto com ponto baixíssimo. Então, ó, eu saí deste ponto aqui, eu vou vir aqui neste próximo, que é onde eu tenho a cabecinha do meu ponto, vou pegar aqui as duas alcinhas da cabecinha do ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. Peraí, deixa eu puxar pra cá, pra não atrapalhar. Então, ó, laço, passo por dentro e passo por dentro desta laçadinha que está na minha agulha. Fiz o ponto baixíssimo, eu vou repetir esta mesma pétala, então, com 15 correntinhas. 1, 2. Fiz aqui mais 15 correntinhas, venho no próximo ponto, aqui, e fecho na cabecinha do ponto com ponto baixíssimo. Então, passo por dentro desta e passo por dentro dessa que está na minha agulha. Fiz aqui mais uma pétala. E aqui, gente, eu vou ficar no total com 12 pétalas. Então, aqui já fiz duas e vamos fazer aqui completando até o final, sempre com 15 correntinhas e fechando com ponto baixíssimo no próximo ponto. Fiz 11 pétalas aqui. E agora, eu vou fazer a última ainda aqui para finalizar no próximo ponto, que foi o ponto que a gente começou. Então, aqui, a gente não pode esquecer da última. Eu vou fazer, então, mais 15 aqui. E aqui, para o nosso fechamento ficar bem certinho, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar por dentro, aqui de onde saiu minha primeira correntinha, vou passar por dentro aqui desta argolinha e vou jogar aqui dentro do pezinho onde foi feito o meu ponto. Então, ó, jogo minha agulha lá para trás. Eu laço agora, passo por dentro dessas, passo por dentro da argolinha e por dentro desse fiozinho que está na minha agulha. Passei por dentro, vou puxar o meu fio para fora. Passei para fora, agora eu vou voltar o fio aqui por dentro da minha argolinha. Então, eu posso vir com a agulha lá de trás, onde aconteceram os pontos aqui no pezinho, e vou passar por dentro desta argolinha de onde saiu o meu fio. Então, ó, jogo aqui por dentro desta argolinha. E agora, pego esse meu fiozinho que está aqui, passo por dentro e jogo ele aqui todo para trás, o fio. E agora, minhas duas correntinhas estão passando aqui por dentro desse fio. O acabamento fica bem perfeitinho. E agora, aqui, este fiozinho, eu vou dar um laço, ou melhor, um nó. O primeiro nozinho eu não preciso apertar muito. E o segundo nozinho eu faço bem apertado. E aqui, estes dois fiozinhos, a gente pode passar aqui por dentro e esconder, passando uma colinha também depois. Minha florzinha pronta e já finalizada. Agora, eu posso começar em qualquer lugar, em qualquer uma das pétalas. Eu vou pegar aqui em uma das pétalas e agora eu vou utilizar aqui a cor bege, essa cor beginha clara. E agora, eu vou laçar este fio do novelo, puxando aqui por dentro da pétala. O fio menor eu passo por cima do fio maior, por cima do fio do novelo, apenas para não soltar. Vou laçar aqui o fio do novelo e fazer um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, eu vou fazer agora 4 correntinhas de separação. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou vir na próxima pétala
E aqui eu vou laçar o fio do novelo e vou colocar aqui dentro da pétala. Vou trazer para cima, vou laçar e vou tirar apenas 2 alcinhas. Tiro 2 e vou segurar aqui na minha agulha. Eu vou fazer aqui ponto alto incompleto e vou tirar todas de uma vez. Eu vou fazer 3 pontos altos incompletos. Então, aqui eu já fiz um. Então, agora eu vou laçar, vir aqui dentro novamente, trazer para cima, laço, tiro 2. E aqui novamente, laço, venho dentro da pétala, trago para cima, laço e tiro mais 2. Então, eu fiquei com 3 pontos altos incompletos e mais essa laçadinha na agulha. Agora sim, eu vou laçar e tirar todas de uma vez. Vou fazer aqui agora 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. E dentro da mesma pétala, eu vou incluir mais 3 pontos altos incompletos para formar um lequinho, porque aqui vai ser a minha quina. Então, laço, venho dentro da mesma pétala, laço, tiro 2, laço, venho dentro da pétala, laço, tiro mais 2, tenho 2, laço, venho dentro da pétala, laço, tiro mais 2, agora sim eu tenho 3 pontos altos incompletos, laço e tiro essas 4 laçadinhas que estão na minha agulha de uma única vez. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui na próxima pétala, ou melhor, aqui, essa próxima, e vou fazer um ponto baixo. Laço e tiro as 2 de uma vez da minha agulha. Então, aqui eu já fiquei com a minha primeira quina. E aqui na minha lateral, eu vou ter 2 partezinhas dessa. Então, acabei de fazer um ponto baixo, vou fazer mais 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Venho na próxima pétala e prendo com ponto baixo. Mais 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. E aqui na próxima, agora sim eu vou repetir a minha quina. Então, laço, venho aqui, vou fazer os 3 pontos altos incompletos. Então, 1, 2, 3, laço, tiro todos de uma vez, faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, laço e faço aqui dentro os 3 pontos altos incompletos novamente. 1, 2 e 3. Laço e tiro todas de uma vez. Então, ó, aqui de uma ponta a outra, é assim que ficou por enquanto. Aqui, sempre nas quinas, eu vou ter os 3 pontos altos incompletos, as 4 correntinhas, mais 3 pontos altos incompletos com o mesmo fechamento. Aqui eu vou fazer entre os intervalos, na minha parte reta do square, eu vou ter as 4 correntinhas, um ponto baixo, 4 correntinhas, um ponto baixo e 4 correntinhas. Então, em todas as minhas laterais, eu vou ter este padrão. E aí, eu volto a repetir aqui mais uma quina. Então, logo aqui, depois dessa quina que eu acabei de fazer, eu vou fazer as 4 correntinhas, prender com um ponto baixo nesta próxima, 4 correntinhas mais um ponto baixo, 4 correntinhas, repito a minha quina aqui. Então, façam a sequência de vocês, é exatamente essa, o padrão é esse. Terminem a sequência de vocês aqui até o final. Terminei aqui as minhas carreiras, então, agora eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui, para começar a nossa próxima carreira. Aqui nas laterais, olha, nós ficamos com 3 espacinhos aqui. E as quinas. Então, em cada lateral, nós temos 3 partes aqui de correntinhas. Então, aqui, cheguei
na minha última, eu vou pegar aqui no meinho desse ponto que eu fiz de começo, esse primeiro ponto baixo, bem aqui no meinho dele, e vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com baixíssimo aqui, eu vou caminhar aqui até chegar no meio, para eu poder fazer um ponto baixo aqui no meio. Então, eu caminho um pontinho com baixíssimo, ó. Terminei de sair daqui, coloco aqui dentro, laço e faço ponto baixíssimo, passando por dentro dele mesmo. Vou fazer mais um, laço, venho, passo por dentro dele mesmo. E aqui agora, eu laço, trago pra cima e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto baixo, agora eu vou fazer 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4, e cheguei novamente na minha quina. Na quina, eu vou repetir a mesma quina da carreira anterior. Eu laço, coloco aqui dentro do espaço da quina, vou fazer os 3 pontos altos incompletos, 1, 2, 3, laço, tiro todos, faço um único fechamento, 4 correntinhas novamente, 1, 2, 3 e 4, laço, mais 3 pontos altos incompletos, 1, 2 e 3, laço, tiro todas de uma vez. Terminei minha quina, agora eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, venho no próximo vão e prendo com um ponto baixo. Laço, tiro as 2. 1, 2, 3 e 4. E agora aqui nessas correntinhas do meio, nós temos 3, lembra que eu falei que a gente tinha 3? 1, 2 e 3, 3 espacinhos aqui na lateral. Aqui na do meio é que vai ser diferente. Na do meio, nós vamos fazer 3 pontos altos incompletos, igual a gente faz na quina, só que uma única vez. Então, coloco aqui dentro, trago pra cima, laço, tiro 2, laço, trago pra cima, laço, tiro mais 2 e mais um ponto. Laço, tiro as 2. Então, tenho aqui os 3 pontos altos incompletos e mais a correntinha da agulha. Laço, tiro todas de uma vez. Então, fiz aqui um conjuntinho, deixo ele bem aqui no meinho. Faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, e vou prender com ponto baixo aqui no próximo vão. É praticamente igual à anterior, só que na anterior a gente fazia só ponto baixo para prender na lateral, e agora aqui no meinho da nossa lateral nós vamos fazer esses 3 pontos altos incompletos, com o mesmo fechamento. Então, fiz aqui o ponto baixo, volto para a quina, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, para chegar na minha quina, laço e repito a quina. Então, 1, 2, 3, laço, tiro todas, faço as 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, laço, venho no mesmo lugar, mais 3 pontos altos incompletos, 1, 2, 3, laço, tiro todas, faço 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, vou prender com ponto baixo no próximo vão, 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, no próximo vão os 3 pontos altos incompletos, 1, 2, 3, laço, tiro todas de uma vez, mais 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4, e prendo no próximo vão. Mais 4 correntinhas, cheguei novamente na minha quina. Então, o nosso trabalho vai ficando assim.
Agora, a diferença é que no meinho da nossa lateral, vamos incluir aqui também 3 pontinhos com o mesmo fechamento. Então, terminem aí a de vocês até a gente chegar para fazer o fechamento aqui onde começamos. Cheguei aqui ao final, já fiz as 4 correntinhas também. Olha como fica linda a nossa lateral. Parece uma rendinha mesmo. É muito lindo esse square. Agora, eu já posso cortar o fio, deixando um pedacinho para fazer o acabamento. Aqui eu vou puxar o meu fio para fora. E o fechamento agora, nós vamos fazer aqui neste ponto baixo que nós temos aqui. Nós vamos vir aqui dentro dele, então, eu vou trazer a minha agulha, passar aqui por dentro do ponto baixo, ó, aqui bem em cima do ponto baixo. E a cabecinha dele, ó, passando por baixo aqui deste fio. Então, vou jogar o meu fio lá para trás, aqui com cuidado para não puxar o meu fio, para não fechar a correntinha. Vou puxar para cá, porque eu preciso voltar dentro dela. E aqui eu volto dentro desta correntinha aqui, que eu acabei de fazer. Então, trago meu fio pra cá e jogo aqui dentro da correntinha. Passei aqui por dentro, ó, vai ficar assim, na nossa pontinha, bem proporcional, sem dar pra perceber onde está o fechamento. E aqui agora eu posso voltar por dentro, aqui deste pontinho que tá aqui, dessa alcinha. Trago meu fio pra cá. Aqui ainda sem puxar, tá? E aqui eu preciso ir de encontro com este fio aqui. Eu só vou trazer ele aqui um pouco mais pra baixo. Eu sempre faço o fechamento na mesma cor. E agora aqui eu já posso encontrar com o meu outro fio. Este primeiro nozinho eu não vou fazer apertado, eu vou fazer ele bem mais frouxinho, para não repuxar o ponto. E agora aqui, a partir do segundo, eu já posso fazer bem apertado. Posso dar 2 ou até 3. Este fiozinho aqui que eu estou trabalhando é bem fininho, então não aparece. Eu posso puxar bem forte. E aqui eu já posso cortar ou esconder o fio e passar a colinha. Caso vocês tenham aí a colinha, pode passar, ou dando aqui os nozinhos, ele já fica bem firme. Então, ó, fica bem discreto, não dá pra ver. E o nosso square está pronto. Olha que graça que ele fica. Finalizados meus squares, eu trouxe aqui em um também feito no barbante número 6, então, o mesmo trabalho, a diferença está no fio. Então, aqui eu fiz com um fio de tamanho maior, com uma agulha proporcional. Aqui eu utilizei a agulha 4. E aqui o tamanho dos nossos squares ficaram o seguinte. Este menor ficou aqui com um total de 11 por 11. E o maior ficou com 14 por 14. Tá? Então, essa é a diferença. Este maior aqui, 14 por 14, ficou com 16 gramas, e o menor de 11 por 11 ficou com 6 gramas nesses fios aqui que eu utilizei. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido este modelinho de square, que ficou lindo, parecendo uma rendinha. Deixem aqui nos comentários as cores que vocês utilizarão e para que tipo de trabalho que vocês vão fazer. Já deixem aquele like que me ajuda muito e compartilhem o vídeo com outras pessoas. Obrigada por ficarem comigo. Beijos e até o próximo vídeo.